Josué capítulo 1, nós iniciamos o ano, e eu gosto muito de tirar o mês de janeiro, para pensarmos um pouco a respeito desses reposicionamentos necessários para as nossas vidas. É muito comum, final de ano, início de ano, as pessoas começarem a fazer um balanço, lançarem metas, né? Fazer alguns planejamentos, aquilo que a gente chama de resoluções. Esse ano eu vou ganhar peso, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou comer menos glúten, esse ano eu vou tomar menos refrigerante, esse ano, né? É cheio de colocar essas coisas. É bom a gente fazer essas coisas, faz parte, é bom. É bom termos também estratégias e pensamentos espirituais. Não, esse ano eu vou congregar mais, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais as Escrituras, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, vou fazer o meu planozinho de leitura lá, vou fazer a minha leitura o ano inteiro. Esse ano eu vou fazer devocional todos os dias. São importantes essas resoluções. Embora é muito comum, e talvez você já tenha passado por isso, é muito comum que as nossas resoluções não durem tanto tempo assim. Muitas das nossas resoluções de início de janeiro acabam lá para meio de janeiro, final de janeiro. Mesmo porque nesses momentos há muita empolgação e às vezes as pessoas querem fazer muita coisa, e tomam muitas decisões que não param para pensar se vão dar conta de fazer tudo aquilo. Mas é importante nós termos essa pausa, este pensamento, este reavaliar a nossa rota. Nós entendemos que não há nada místico da passagem de um ano para o outro. Não há nada que é cabalístico, então mudou de 2023 para 2024, agora é uma página em branco. Não, a gente sabe que um dia vem depois do outro, Por outro lado, a Bíblia nos mostra um Deus que se importa com o tempo, que se importa com cronologia, um Deus que marca o tempo. Se você ler Gênesis, os capítulos iniciais, falando sobre a criação de Deus, é dito de maneira explícita que Deus cria os luminares dos céus, sol, lua e estrelas, e diz para que governe tempos e estações, para que faça a divisão do tempo. E Deus valoriza a divisão do tempo. Deus faz marcações de tempo na Escritura. Nós vemos momentos, nós vemos dias de semana, nós vemos momentos separados, nós vemos anos que são separados, nós vemos pontuações de tempos e de estações. Porque esses são os momentos em que nós vamos marcando para nós fases, histórias. E a passagem de ano, embora não seja mística, é mais uma marca no nosso tempo. Estamos agora a 2024 anos depois de Cristo. Muita coisa se passou. E você pode olhar para a sua história e colecionar muitas gratidões ao Senhor. E também, talvez, muitas dores, muitas dificuldades, que você lembra, e você pode cultivar ainda mais gratidão ao Senhor por saber que mesmo apesar dessas coisas, você continua de pé. Deus te preservou. Então, olhar a história e contar o tempo faz parte da vida cristã. Moisés, no Salmo 90, foi Moisés que escreveu o Salmo 90, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o coração alcance a sabedoria. Precisamos aprender a contar os dias. E diante de um ano que se inicia, existe aí um novo tempo. Existem aí muitas coisas que nós podemos fazer, outras que nós podemos deixar de fazer. Existem coisas que nós devemos fazer ou deveríamos fazer, e outras que nós deveríamos deixar de fazer. Existem muitos desafios aí pela nossa frente. E diante desses desafios, como nos posicionar? Como viver? Como manter a caminhada de fé que honra a Deus dentro deste novo tempo? O texto que está diante de nós fala de um novo momento na vida deste homem chamado Josué. Um grande desafio, diga-se de passagem. Josué capítulo 1, no verso 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Depois vamos orar e retomamos para a exposição. Josué 1, verso 1 diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso.
Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e será bem-sucedido. Você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e cremos que tudo que foi escrito, para o nosso benefício foi escrito. Por isso clamamos pela assistência do Teu Espírito Santo, para que esta palavra não seja apenas informação, mas seja para nós transformação. Que o nosso coração encontre a sabedoria na Tua palavra, que o Senhor nos dê a capacidade de discernir aquilo que vem da parte do Senhor. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, para a glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué está diante de um grande desafio. Josué está vivendo um novo tempo. Aquele a quem ele sempre ouviu, desde a saída do Egito, um homem chamado Moisés, está morto. Moisés foi um instrumento de Deus para tirar o povo do Egito rumo à terra prometida. Algo que aconteceria de maneira rápida, não fosse as murmurações e a incredulidade daquele povo. A Bíblia nos diz que eles saem do Egito, vão até o Monte Sinai, onde ficam ali um ano, em tempo de comunhão com o Senhor, recebendo orientações do Senhor. Então, do Sinai, vão até uma cidade chamada Cades Barneia, que fica na divisa ali com a terra que eles deveriam adentrar. Deuteronômio vai dizer que do Sinai até Cades Barneia são 11 dias de viagem. Pense que eles gastaram ainda um pouco mais, tinham crianças, tinham idosos, mulheres grávidas talvez. Diga que eles andaram aí um mês e chegam até a beirada da terra. E Deus então fala para Moisés, Moisés, levante aí 12 homens, pegue um de cada tribo e peça para que eles atravessem o rio, entrem na terra para poder ver por quais caminhos vocês vão entrar, para que se estabeleça uma estratégia de conquista. Então vão os 12 espias até a terra prometida, e eles voltam com relatos. 2 destes homens voltam dizendo, a terra é muito boa, a terra é nossa, vamos cair para dentro. Versão revista e atualizada pelo Jean. Vamos cair, é nosso, é tudo nosso. Mas outros 10 dizem, não, não vai rolar. A terra é boa sim, mas é muito difícil. Não vai dar certo, não vamos conseguir, não vai rolar não. É muita gente, tem gente muito forte, diante deles a gente parece uns gafanhotinhos, não vai dar certo. Então, diante deste relato dos 10, todo Israel, diz a palavra de Deus, começa a murmurar, começa a desejar voltar para o Egito, começa a dizer, Moisés, você trouxe a gente para cá para morrer nesse deserto, quem dera estivéssemos lá no Egito, comendo as cebolas do Egito, comendo os pepinos do Egito, comendo os alhos do Egito, que saudade. E diz o texto que eles começam então a se insurgir para acabar com Moisés e levantar uma nova liderança que os leve de volta ao Egito. E Deus diz, tudo bem, se vocês não querem entrar na terra, esta geração não entrará na terra, somente Josué e Calebe. E a próxima geração poderão entrar na terra prometida. E você sabe muito bem que a partir daí eles ficam caminhando em círculos por 40 anos. 40 anos. Debaixo da liderança de Moisés. Que embora este povo fosse obstinado e ainda não tomaria parte da terra prometida, ainda assim experimentaram muita graça de Deus. Experimentaram muitos milagres, provisão, suprimento da parte do Senhor. Cresceram como povo mesmo em meio ao deserto. Mas agora Moisés está morto. Agora há um novo tempo. Tudo aquilo que se ouvia sobre Deus, a respeito de Deus, direcionado por Deus, vinha pela boca de Moisés. E agora Moisés está morto. O que vai ser agora? Como vão ser os próximos passos? Como seremos conduzidos para essa terra prometida? São muitas incertezas. Há um tempo de novidade e há um tempo de desafio. Então, diante desta crise, como eles se portaram? E como isso fala conosco também, diante dos nossos desafios, que vão se desenrolar ao longo deste próximo ano. Nós vemos então que, diante desta incerteza, Deus fala com Josué. E ele diz no versículo 2, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Veja que Deus diz, Josué, vamos cair para dentro. Moisés está morto, mas é hora de agir.
diante das dificuldades, diante do desafio, diante do inesperado, diante do novo, é preciso não agir com passividade. É preciso não ficar simplesmente chorando as dificuldades. Há uma crise. E Deus diz, sim, Moisés está morto. Há uma incerteza, sim. Não é a negação dos fatos, não é a negação do inevitável, mas é diante dessa situação, agir. E não é para deixar para depois, é agora. Posicione-se, não fique se lamentando, é hora de agir, você sabe o que tem que fazer, você foi instruído, agora é hora de vencer a passividade, agora é hora de ação, não procrastinar. E queridos, eu sei, há um tanto de coisas que nesse início de mês e nesse início de ano, a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente sabe. Um monte de coisa que a gente sabe que tem que ser colocado na agenda, e um monte de coisa que a gente sabe que tem que parar, que veio arrastando até aqui, a gente sabe. Já era para ter parado há muito tempo. Não é falta de saber. É falta de dizer, é hoje, é agora. E Deus diz, Josué, agora, prepare-se para agir. Porque embora é necessário sim ação, também é necessário preparo. Há certas decisões que nós precisamos tomar, que não dá para tomar do dia para a noite. É preciso algum tipo de preparo, é preciso algum tipo de reorganização. Quais são as áreas da sua vida que cobram de você este preparo? Talvez seja necessário reorganizar a vida financeira para sair do caos em que você está se metendo ou já se meteu. Talvez é preciso tirar alguns hábitos ou começar alguns hábitos. É preciso um preparo para essa ação que precisa ser tomada. Talvez é necessário uma maior estrutura emocional para algumas decisões que precisam ser tomadas. E como encontrar essa estrutura emocional? O que fazer para desenvolver essa estrutura emocional? Talvez é necessário mais confiança, talvez é necessário menos medo, talvez é necessário vencer um coração que se esquece de Deus. E como fazer isso? Como se preparar para que o seu interior, o seu corpo, o seu coração se amoldem à vontade de Deus? E nós sabemos hábitos que precisam ser colocados na nossa vida. Nós sabemos que nós precisamos orar mais. E sempre vamos precisar orar mais. Nunca será o suficiente. Se você acha que já chegou no suficiente, você não entendeu nada de vida cristã. Nunca será o suficiente. Se passarmos a vida inteira orando 24 horas, não será o suficiente. Portanto, saiba, você precisa orar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Para que o meu coração, para que os meus afetos sejam moldados pelo Espírito de Deus e pela vontade de Deus. Isso vai me fortalecer. Então é necessário um preparo. Mas olha que interessante, o versículo 2 nos fala dessa ação conjunta, nós e Deus. Deus diz, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Deus está dizendo, eu vou dar para vocês essa terra, mas são vocês que vão se preparar, atravessar o Jordão e entrar nessa terra. E é muito interessante perceber que o livro de Josué tem 3 movimentos. O primeiro é a entrada do povo na terra. O segundo movimento é o povo já na terra. E o terceiro movimento é a distribuição das terras para os israelitas. E em muitos momentos nós vemos, desde Deus falando por meio de Moisés, até falando por meio de Josué, em muitos momentos nós vemos essa dubiedade. Às vezes Deus diz, vou dar a vocês essa terra. Outras vezes Deus diz, vocês vão conquistar essa terra. E a pergunta é, Deus vai dar ou eles vão conquistar? E a resposta é sim. Essa é a resposta. Deus vai dar a terra ou eles vão conquistar? Sim. As duas coisas. Porque de maneira ordinária, Deus age nesse mundo através de nós. Através dos nossos posicionamentos, através das nossas atitudes guiadas pelo Senhor. Nós cremos, nós ouvimos, nós obedecemos e nós somos abençoados por uma caminhada santa e obediente. Assim Deus está agindo. Muitos são os momentos em que nós vemos essa linguagem junta, como é aqui no caso do versículo 2. Vocês vão atravessar a terra, vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão chegar na terra prometida, na terra que eu vou dar para vocês. Queridos, Deus escolheu trabalhar em parceria conosco. Há sim muitas coisas que Deus faz, apesar de nós. Há muitas coisas que Deus faz, mesmo quando nós não fazemos. Há meios sobrenaturais, inexplicáveis, da ação imediata de Deus. Ação sem meios, mas de maneira geral, de maneira corriqueira, de maneira ordinária, de maneira constante. Deus age de maneira mediada.
Deus age através de alguma coisa, principalmente através das ações do seu povo. É assim que Deus estabelece justiça. É assim que Deus estabelece generosidade nesse mundo, por meio de um povo justo e generoso. É assim que Deus socorre o faminto. Como Deus socorre o faminto? Através de gente justa e generosa que socorre famintos. Quem está fazendo é Deus, mas Ele faz por meio de nós, conosco e através de nós. E Deus diz, eu vou dar a vocês esta terra, mas é necessário posicionamento. É necessário ir, é necessário andar, é necessário obedecer aquilo que Deus já havia dito. Mas existe um grande inimigo para esta empreitada bem-sucedida. E este é o pior inimigo de todos. E este é o inimigo que nós vamos lutar pelo resto das nossas vidas até Jesus voltar. E esse inimigo não é o mundo, esse inimigo não é Satanás, esse inimigo não são pessoas externas, esse inimigo é o nosso próprio coração. Ele que nos impede de agir. Ele que nos faz congelar. Não é à toa que Deus tem que falar para Josué, Josué, esforça, tem bom ânimo. Josué, esforça, tem bom ânimo. Josué, esforça, tem bom ânimo. 3 vezes nessa leitura que nós fizemos, Deus fala, tenha força e coragem. Ação e coração. Josué, ação sem desânimo. Se esforça, porque não é fácil. Não acontece da noite para o dia. Não é automático. Nenhum tipo de coisa grandiosa, ou nenhum tipo de coisa que vale a pena, vem sem esforço. É necessário continuidade. É necessário vencer a passividade. É necessário vencer o desânimo. Porque se há algo que nos trava, esse algo é o desânimo. Eu deveria fazer, mas eu estou sem vontade. Eu sei o que eu preciso fazer, mas falta força, falta vontade, falta coragem de fazer. Eu vi essa semana uma pessoa falando, nem sei se essa é de fato a etimologia da palavra, a palavra motivação. Aí a pessoa falou que é motivo para ação. Eu achei legal, não sei se essa é a etimologia da palavra, mas é legal. Motivação é ter um motivo para agir. E quando nós temos um motivo para agir, a gente age. O problema é quando a gente sabe o que vai fazer, mas não tem nenhuma motivação para fazer aquilo, porque o coração não está comprometido. É só uma ideia intelectual, seria bom ser. Se desse, a gente faria. Se desse, seria legal. Mas falta o ímpeto, falta o amor, falta o comprometimento. E se há algo que nos trava, queridos, esse algo é o desânimo, a passividade. E o pior de tudo, o desânimo, ele é contagioso. O desânimo desanima os outros. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com gente desanimada. É ruim, é muito ruim. Se está um grupo felizinho, né? Aí chega o Zé desanimado. A possibilidade dele fazer o grupo todo desanimar é maior do que o grupo animar ele. Porque o desânimo é contagioso. 10 espias desanimaram milhares de israelitas a entrar na terra prometida, debaixo da promessa do Deus que fez chover pão do céu para eles. Eles viram o mar se abrindo. Eles viram milagres. E 10 pessoas desanimadas, desanimaram toda aquela gente. O desânimo é contagioso. Por isso, cuidado com os desanimados. E cuidado para não ser um desanimado desanimador. Porque Deus diz, Josué, é preciso caminhar, mas só caminha quem está animado. Quem está desanimado dá até uns passinhos. Mas vão haver resistências, vão haver dificuldades. E se não houver ânimo, vai ter retrocesso. Se começar a caminhar, se não houver ânimo diante das resistências, e as resistências vão acontecer, vem o desânimo, vem a fraqueza, vem a desistência. E aí, aquela resolução, né, de início de ano, esse ano aí você pode colocar o que você quiser. Se não houver ânimo, não passa de janeiro. Deus diz, é preciso se esforçar. Neste texto, 3 vezes ele repete, no finalzinho ainda do capítulo 1, mais uma vez ele diz, esforça e tem bom ânimo. É esse comprometimento do coração com a ação. Mas então, como me animar? Não sei você, mas alguém dizer para mim, se anima, não resolve muita coisa não. Eu desde criança, sou um cara meio medroso. Sou muito patife para algumas coisas, sabe? Somente para
Brinquedos que trazem muita adrenalina, por exemplo. Quando criança eu fui numa montanha-russa para nunca mais. Não gosto nem de ver. Me embrulha o estômago só de olhar. Para mim, numa feira dessas aí, numa exposição dessas aí, o brinquedo mais emocionante que eu vou é o carrinho de bate-bate. Esse é o mais emocionante. Mas do resto, eu tenho medo. A minha irmã não, a minha irmã sempre, desde pequenininha, era louca para ir naqueles kamikaze, um negócio que gira. Eu lembro uma vez numa exposição lá na nossa terra natal, em Araçatuba, tinha o tal do bug jump, já viu o bug jump? Que negócio você sobe lá e amarra uma corda na sua perna e você pula. Que coisa legal, né? Quem inventou que isso ia ser divertido? Minha irmã com 10 anos, eu quero subir nesse negócio. E eu passando mal só de olhar para aquilo ali. E se eu subo num troço desse, amarram minha perna e vão me jogar, e começa o desespero, alguém bate no meu ombro e fala assim, não tenha medo. Isso não resolve nada. Mas veja, aquilo que Deus fala não são promessas vazias. Aquilo que Deus fala não são palavras jogadas ao vento. Deus não diz simplesmente para Josué, Josué, tenha ânimo, não desanime. Deus não faz só isso. Deus dá a Josué as bases para viver animado. Deus diz a Josué como desenvolver o ânimo na caminhada, como viver essa vida animada diante do Senhor. No versículo 3 nós vemos Deus dizendo primeiro, como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde pisarem os seus pés. Lá no verso 6 ele diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Como estabelecer o ânimo, como viver animado nesse mundo, se lembrando das promessas de Deus. Deus tem promessas para nós. Agora presta atenção que eu preciso fazer uma ressalva. O texto nos diz aqui, Deus está dizendo para Josué e para esse povo, o lugar onde vocês colocarem o pé de vocês, ali vai ser terra de vocês. Esta é uma promessa para eles. Presta atenção. Deus está estabelecendo um povo étnico. Deus está estabelecendo uma nação. Não se esqueça disso. Não significa que você vai dizer, não, essa palavra agora é para mim. Eu vou sair pisando em tudo quanto é lugar, e onde eu pisar, Deus vai me dar aquele lugar. Não é essa a promessa de Deus para você. Essa é a promessa para Josué e para os israelitas. Porém, a Bíblia nos dá muitas promessas. Existem muitas promessas para nós, na nova aliança. Nós que somos povo de Deus. Veja o versículo 6, nos fala que Deus está dizendo a esse povo que vai cumprir as promessas que Ele fez aos seus antepassados. Aqueles que com Ele tinham uma aliança. E nós vivemos debaixo de uma nova aliança. Diz o texto de Hebreus, com promessas superiores. Uma aliança superior. Há promessas de Deus. E quando nós nos lembramos algumas dessas promessas, o nosso coração vai se alicerçar em ânimo. Por exemplo, a Bíblia nos diz que nós não vamos enfrentar tribulações maiores do que aquelas que nós conseguimos suportar. Sabia disso? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz assim, não sobreveio sobre vocês tentações que não fossem comum aos homens, mas Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que se pode suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Entenda, Deus conhece os nossos limites. Deus sabe os nossos limites. E Deus não permite que sobre nós venham dificuldades que nós não tenhamos capacidade de suportar. Talvez às vezes a gente diz, mas essa aqui eu não vou suportar não. E só depois que passa o tempo, que a gente olha para trás e diz, e não é que Deus me sustentou mesmo? Talvez você tenha algumas aí em memória, que você fala, meu Deus, eu achei que eu não ia passar por aquilo. E eu estou de pé. Deus não permite que nós passemos por aquilo que Ele não nos dá de maneira equivalente o suprimento para que nós passemos por aquilo. Portanto, saiba, Deus é bom. E Deus vai te sustentar ao longo do caminho, independente daquilo que você vier a enfrentar. Deus dará a você suprimento necessário para passar por isso. Deus te conhece, Deus é bom. Essa é uma promessa do Senhor para nós. Quer outra promessa? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus nos guiaria a toda a verdade. O Senhor nos guia, o Senhor nos aponta o caminho. Nós não andamos no escuro, nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos pedir ao Senhor por direção, nós podemos buscar ao Senhor por direção e Ele nos dará direção. Porque Deus disse que nós seríamos guiados pelo Espírito Santo a toda a verdade. Quer mais uma promessa?
Nós temos livre acesso ao trono da graça por meio da oração. Eu posso orar sabendo que Deus me ouve, que Deus me conhece, que Deus me recebe. Eu posso derramar aos pés do Senhor as minhas angústias e as minhas insatisfações, porque eu tenho um Pai que se importa comigo. Ele me ama e Ele cuida de mim. É promessa do Senhor. É promessa do Senhor que mesmo as coisas difíceis e desconfortáveis, de alguma forma, vão servir de bênção no nosso caminho. Que Deus faça com que todas as coisas, cooperem para o bem daqueles que o amam. É promessa do Senhor, queridos. Então, nós seremos aprimorados, nós daremos testemunhos mesmo diante de circunstâncias complicadas. Veja, as crises, elas não limitam a Deus. Muito pelo contrário. As crises são o palco, são o ambiente onde Deus se mostra ainda mais grandioso e gracioso nas nossas vidas. Por isso nós podemos nos apegar às promessas. Mas não só isso, para mantermos o ânimo também precisamos contar com a presença do Senhor. Reconhecer a presença do Senhor. Olha o versículo 5 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Veja, haverá resistência. Mas Deus diz: ninguém vai te resistir e te destruir. Não vão conseguir te resistir para sempre. Porque, o verso 5 ainda, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Verso 9 diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está dizendo: Josué, você pode andar animado, porque você não anda sozinho. Você pode andar animado porque eu estou com você. E gente, essa não é só promessa para Josué. Essa não é uma promessa simplesmente para aquele povo. Este texto, este nunca te deixarei, nunca te desampararei, é repetido em Hebreus capítulo 13, falando para nós. Deus disse que estaria conosco. E mais, finalzinho de Mateus 28, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, a consumação dos séculos. Deus está conosco, Cristo está conosco, o Espírito Santo habita em nós não andamos sozinhos, queridos. Quando você olha para a Escritura, você vai ver muitas vezes a famosa expressão, não temas. Faz um exercício, pois vai na internet, ou procura numa chave bíblica. Quem tem chave bíblica? Esse negócio é antigo, chave bíblica. Procura lá a expressão não temas, faz uma catagem lá, e veja os momentos onde Deus fala não temas, e você vai ver, ou antes ou depois, Deus dizendo: eu estarei com você. Não é isso que diz o Salmo 23? Não é essa segurança do salmista? Ainda que eu passe por um vale de trevas e morte, não vou temer. Por quê? Porque tu estás comigo. O texto de Isaías diz que até os jovens se cansam, se afadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, sobem ao alto com asas como de águias. Se você vê esse mesmo texto, Deus diz: eu estarei com você. Deus está conosco. Queridos, se a consciência de que o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas está conosco todos os dias, se isso não nos anima, nada vai nos animar. Se eu não entendo que comigo está aquele que criou o universo, se eu não entendo que caminha lado a lado comigo aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir, pensar ou imaginar, e mais, Ele é bom, Ele é justo e Ele me ama em Cristo Jesus. Se isso não motiva o meu coração ao ânimo, nada irá me animar. Mas é por isso que nós precisamos recobrar a consciência e entender que Ele está conosco todos os dias. Ele prometeu que estaria conosco. E não só isso. Ele colocou em nós o seu Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o penhor. É a garantia. Hoje em dia não se vê muito isso, né? Mas antigamente as pessoas penhoravam coisas, né? Às vezes precisavam de uma graninha, ia na casa de penhor, penhorava um relógio lá. Como quem está dizendo: olha, se eu não pagar a minha conta, isso aqui fica de garantia. Geralmente aqui a coisa que ficava penhorada era algo com valor superior àquilo que se estava devendo. Veja, Deus se submete aos nossos arranjos humanos para mostrar a sua confiabilidade.
Deus não só diz, eu vou estar com vocês. Deus diz, eu vou deixar o meu Espírito, porque eu vou vir buscar vocês. E enquanto eu não busco, o meu Espírito estará com vocês. Jesus disse, não se apavorem, não se perturbe o vosso coração, eu vou levá-los para casa. Mas enquanto isso não acontece, eu vou deixar penhorado o meu Espírito com vocês. Tamanha confiabilidade da presença de Deus para conosco. O Espírito Santo está conosco, queridos. Agora entenda, isso é para aqueles que estão em aliança com Deus. Esta promessa é para aqueles que estão em Deus, em Cristo. A nova aliança se manifesta na pessoa de Cristo, num compromisso com Cristo, no novo nascimento. Deus estabelece conosco esse pacto, essa aliança, em que Ele é o próprio fiador dessa aliança, e Ele cumpre com a parte dele nessa aliança. Deus tem para conosco este compromisso. Então, como mantermos animados? Primeiro, lembrando das promessas. Segundo, lembrando da presença. E terceiro, e não menos importante, cultivando a palavra, se alimentando da palavra. Porque afinal, é na palavra que nós conhecemos as promessas. É pela palavra que nós sabemos da presença. Por isso precisamos encher a nossa vida e a nossa mente com a palavra de Deus. Porque nós nos tornamos aquilo que nós nos alimentamos. Nós expressamos aquilo do qual nós nos alimentamos. Aquilo que nós deixamos os nossos olhos ver, os nossos ouvidos ouvir. Isso vai penetrando na nossa alma e vai reforçando a forma como a gente vive. Se você só ouve gente desanimada, se você só ouve desgraça, se você só ouve gente que te joga para baixo, não tem como ficar alegre, não tem como ter ânimo. Se você se alimenta somente de narrativas desgraçadas da vida, não pense você que você vai olhar para a vida de uma outra forma. Queridos, nesse ano de 2024, talvez existam alguns grupos de WhatsApp que você tem que cair fora. Talvez seja necessário cair fora das redes sociais. Há um poço de lixo tóxico sendo jogado nas nossas almas 24 horas por dia. E nós nos alimentamos daquilo que vai se tornar a nossa forma de enxergar o mundo e de viver a vida. Por outro lado, se nós nos alimentamos da palavra de Deus, que fala das promessas de Deus, que fala da presença de Deus, que fala do amor de Deus, que fala da aliança de Deus, o nosso coração se encherá de alegria, de paz, de paciência, de bondade, de domínio próprio. Quanto mais nós nos alimentamos da presença e da palavra do Senhor, mais o nosso coração vai ficando saudável. Não pense você que se ficar comendo lixo você vai ficar saudável. Depois conversa lá com a Anne, nutricionista. Pergunta para ela, se eu me alimentar só de McDonald's todo dia, como é que eu vou ficar? Destruído. Agora, alimento saudável dá trabalho. Alimento saudável é mais caro. Alimento saudável precisa que a gente ponha a mão na massa para fazer. Se você quer ter uma vida espiritual saudável, é preciso ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Por isso a palavra do Senhor nos diz aí no versículo 7, somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Olha o texto, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Se encha da palavra, para que você tenha êxito por onde quer que você ande. Olha o verso 8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. É conectado na palavra, é buscando a palavra, que nós vamos ter direção para o caminho da vida. Veja, dizer que Deus está conosco em todo o tempo, não significa dizer que Deus abençoa todos os nossos caminhos. Há um caminho certo a se trilhar. Há uma forma justa de se viver. Há muitas pessoas que entram por caminhos de destruição e depois ficam perguntando por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida. Você estava na rota da destruição. Você pegou o caminho que levava para o abismo. E quer que Deus te abençoe no caminho do abismo. Não, Deus aponta o caminho. Ele diz, aqui é o caminho da vida, aqui é o caminho da morte. Vai por aqui.
aqui eu vou contigo, aqui eu vou te abençoando. Mas há muitos que escolhem o caminho da destruição, o caminho da desgraça, muitas desgraças que são pré-anunciadas, muitas desgraças, inclusive, que os amigos ao redor, a família, a igreja, falam, não vai por aí que você vai se estabanar, vai dar ruim, você vai quebrar a cara, não vai por aí. A pessoa não quer a minha felicidade, não quer o meu bem. Aí sai procurando dos quatro cantos alguém que fale aquilo que ele quer ouvir. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei muito legal, é um pouco pesada, mas ela é legal, que diz, não anime um burro. Não anime um burro. Que tem muito burro que precisa ser desanimado, né? Não faz isso. Não anime um burro, porque ele vai fazer burrice. E queridos, nós vivemos num tempo em que o que mais tem em cima de púlpito é gente animando burro. O que mais tem gente vendendo palestra que anima burro. O Senhor nos ensina a pensar de acordo com a sua palavra. Porque há muitos caminhos que parecem caminhos de paz aos nossos olhos, mas o final é caminho de morte. E se nós somos animados a continuar no caminho de morte, adivinha o que vai acontecer? As tragédias anunciadas estão aí. E a Bíblia nos diz que nos últimos tempos as pessoas vão procurar para si, vão ajuntar para si mestres que falarão aquilo que elas querem ouvir. E se você não está ouvindo a palavra e ela não está te desafiando, é muito provável que não seja a palavra de Deus que você está ouvindo. É muito provável que você esteja ouvindo o seu próprio coração e colocando isso na conta de Deus. Conheça a palavra. Conheça a Escritura. Se fundamente numa igreja que ama ao Senhor e que ama a palavra. Porque aí você vai ouvir o que você gosta e o que você não gosta. Se você vir aqui todo domingo, tem domingo que você vai embora dizendo, eu amo esse pastor. Aí tem domingo que você vai embora dizendo assim, eu quero matar aquele careca. Porque quando nós conhecemos a palavra, há sim bálsamo, há sim ânimo, mas também há muito confronto. Porque enganoso é o coração do homem, e da mulher também, tá? Enganoso. Nós precisamos que Deus sonde, como nós cantamos hoje, que os olhos do Senhor colocados em nós, eles discernem todas as coisas. Os olhos do Senhor revelam que nós não podemos esconder nada. O Senhor nos conhece, mais do que a gente se conhece. Por isso nós nos aproximamos do Senhor, e por meio da sua palavra, nós somos desnudados. E a palavra do Senhor expõe os seus caminhos a nós mesmos, porque existe o caminho certo e existe o caminho errado. O Senhor nos chama para sermos corajosos, e não burros. O Senhor nos chama para termos ânimo, não para fazermos coisas estúpidas. O Senhor diz, há uma direção, há um caminho saudável, há um caminho vivo, há um caminho que conduz à vida. E esse caminho está exposto nas Escrituras. Ele diz no versículo 8 novamente, não deixe de falar as palavras desse livro. Outro texto diz, não se aparte da tua boca. Eu gosto dessa versão, a versão revista atualizada. Não se aparte da tua boca. É assim que está lá no original. Não afaste dos teus lábios esta palavra. É interessante que ele vai dizer mais à frente, para meditar nela de dia e de noite. E a palavra meditar, no hebraico, ela significa esse murmurar mesmo, esse falar bem baixinho. Sabe quando você quer decorar alguma coisa, e você não basta ler, ou não basta lembrar, você fica falando? Eu gosto de dar esse exemplo, quando antigamente não existia GPS. Você lembra desse tempo que não existia GPS? A gente chegava em alguns lugares, o máximo que tinha era um guia 4 rodas, que você desdobrava assim, ficava do tamanho do carro. Às vezes chegava num lugar onde não conhecia, e perguntava para a pessoa, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Aí a pessoa fala assim, você vai reto, passa 2 ruas, vira à direita, passa 2 quebra-molas, você já chegou. Aí você fala assim, então vou reto, passa 2 ruas, vira à direita, 2 quebra-molas, cheguei, né? Aí se tem alguém do seu lado, você fala assim, então, a gente vai reto, 2 ruas, vira à direita, 2 quebra-molas e a gente chega. O que é isso? O que é esse falar? É o inculcar, é o meditar. É por isso que você vai ver na devoção dos judeus, por exemplo, há muita palavra, muita murmuração. Até quando você vê algumas imagens deles lá na frente do muro das lamentações, né? Estão lá orando, estão mexendo o corpo e fazendo barulhos com a boca. Às vezes você não consegue discernir, primeiro que está em outra língua, mas mesmo aqueles que estão orando em português, porque estão murmurando.
Há um texto que nos fala da Ana, a mãe do profeta Samuel, que vem a ser o profeta Samuel, e que ela vai ao templo, ela era uma mulher estéril, ela queria um filho, e diz o texto que ela está ali orando em profunda devoção e murmurando baixinho, a ponto de o sacerdote achar que ela estava embriagada. Há essa prática de falar, porque inclusive essa palavra meditar, ela vem da mesma raiz da palavra ruminar. Ruminar. Os animais ruminantes, como é o caso da vaquinha, né? Come uma porção de grama, não sei se você sabe, aí ela regurgita aquilo, traz de volta para a boca, mastiga, engole, faz esse processo algumas vezes. Por isso que parece que está sempre mascando chiclete a vaquinha, né? Ela tem 4 estômagos, aí, cheio de cultura inútil. 4 estômagos, para dentro e para fora. Isso é o ruminar. É quando você se enche da palavra, e ao longo do dia você vai falando ela de novo. Você vai lá no seu tempo de devocional, você decora um versículo, e você passa o resto do dia falando aquele versículo para você mesmo, meditando, ruminando, repensando, falando. Essa prática de constância na palavra, o texto inclusive nos diz para meditar nessa palavra o tempo todo, de dia e de noite. Porque o finalzinho do versículo 8 diz, desse modo, ou como diz a NVI, só então os seus caminhos vão prosperar e você vai ser bem-sucedido. Busque conhecer a vontade do Senhor. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Isso continua sendo verdade no Novo Testamento. Jesus diz em João capítulo 8, verso 31, Jesus então diz àqueles judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E aí vem o famoso versículo de João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. 1 de João capítulo 5, verso 3, João diz, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso. Quando nós entendemos que há proteção, há vida nas palavras de Deus, as instruções de Deus não são mais para nós um peso, mas são deleite. E Tiago vai nos dizer, Tiago 1, verso 22 em diante, ele diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, diz Tiago, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e persevera nela, na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, veja que ele é redundante, persevera, ele pratica, ele age, diz esse que persevera nesta prática, será bem-aventurado naquilo que fizer. Aquele que conhece a palavra, diz o texto, mas não pratica, é como alguém que olha no espelho, vê que está com o cabelo todo bagunçado, vê que está com remela no olho, vê que está com alface no meio dos dentes, está olhando para o espelho, mas não pratica, ele vira as costas para o espelho, já esquece tudo que viu, e vai para o seu dia a dia, com o cabelo bagunçado, cheio de remela, imagina a cena. Mas aquele que pratica é aquele que olha, reconhece e muda. Há transformação, mas isso vem por meio da palavra e conhecimento da palavra. Então o texto nos diz para nós obedecermos e meditarmos. Conhecer e praticar. Não só agir, mas também não só pensar. A fé cristã é uma fé que pensa, mas não é uma fé que só pensa. Nós pensamos, nós meditamos, nós reconhecemos e nós agimos. Não vivemos andando por impulso. Nós temos ações, ou deveríamos ter ações muito bem planejadas, de acordo com a instrução do Senhor. Então, para nós concluirmos, diante desse novo tempo que se abre para nós, diante do ano de 2024, que se abre para nós, que possamos assumir essa postura, assumir a nossa responsabilidade, nos colocarmos em ação, mas que essa ação seja movida e motivada por um coração guardado nas promessas, na presença e na palavra de Deus. Que as nossas ações sejam dirigidas e protegidas pela palavra de Deus. Assim nós vamos ver Deus nos fortalecendo, nos encorajando durante todo o ano de 2024, durante toda a nossa vida. Amém? Está na hora de você atravessar o seu Jordão. E você conhece o seu Jordão. Você conhece os seus desafios. E o Senhor estará com você no ano de 2024. Alimente-se daquilo que traz vida. E feche os ouvidos, feche os olhos para aquilo que te destrói, para aquilo que te afasta do amor de Cristo.